E aí, perdedores, sobreviveram? Aqui mais um programa aqui, Jornal do Caos. Meu nome é Júlio César, aqui no canal Os Perdedores. Infelizmente, esse programa é sobre mais uma professora que foi morta, né? Um professor aí, um colega de trabalho, morreu na sexta-feira, lá no Paraná. Nós vamos falar sobre isso e sobre outros casos que vem acontecendo. Nós, professores, né, estamos morrendo praticamente quase todo mês, né? Estão nos matando. E isso não vem desde agora. Estão nos matando, nos criticando, né? E, enfim, vamos falar sobre isso após a abertura. Então nos acompanhe até o final. Então, aqui é uma reportagem que saiu falando sobre o ocorrido com a professora. Foi no dia 30. A professora Silvaneide Monteiro Andrade, de 56 anos, morreu nesta sexta-feira, 30, após sofrer um mal súbito dentro do Colégio Estadual Jaime Canetti, no bairro de Xaxim, em Curitiba. Ela lecionava língua portuguesa na unidade e passou mal durante uma reunião com a equipe pedagógica e representantes do Núcleo Regional de Educação. De acordo com o APP Sindicato, que representa os profissionais da rede estadual, a Silvaneide foi chamada por pedagogas e diretores por volta do meio-dia para prestar esclarecimentos sobre metas da plataforma de redação. Durante a conversa, a professora desmaiou dentro da sala da equipe pedagógica. Ela teria sofrido um infarto fulminante. O serviço de atendimento móvel de urgência SAMU foi acionado, mas a docente não existiu. E aqui está a foto da nossa guerreira, né? Silvaneide era professora contratada por regime PSS, Processo Seletivo Simplificado, deixa marido e uma filha. O sepultamento está marcado para esse sábado, dia 31, já ocorreu, não? Com o local ainda a ser confirmado pela família. Se for igual está acontecendo aqui no estado de São Paulo, os professores estão com uma demanda muito grande de fazer os alunos entrar nessa plataforma digital para fazer lição, para ver conteúdo, enfim. Se não for, estão sendo punidos não só eles, como professor, diretores, coordenadores, né, se não bater esse tipo de meta. Creio eu que no Paraná deve ser a mesma coisa. Se não for, se alguém aí do Paraná estiver assistindo, peço que comente no vídeo para falar sobre, né? E isso acontece com muita veemência, né? Não só aí, mas como aqui também. Infelizmente. E aqui vou colocar outras, né, reportagens relacionadas ao assunto, né? Aqui, ó, professor é ameaçado de morte por os alunos em escola pública no Distrito Federal. Isso aqui é uma reportagem de 3/5 de 2025, não tem nenhum mês, né? O caso chegou à PSDF, né? E a Coordenação Regional de Ensino de São Sebastião. Um dos alunos foi suspenso, grande coisa. Estudante do Centro de Ensino Médio 100, de São Sebastião, escola da rede pública do Distrito Federal, são suspeitos de ameaçar um professor de morte. O caso ocorreu em abril desse ano, após o docente repreender um dos alunos por sair da sala sem autorização. Após a atitude, o professor passou a ser ameaçado por meio de mensagens. O caso foi levado até a Coordenação Regional de Ensino de São Sebastião, que conseguiu identificar os alunos, que foram chamados à direção e ouvidos. A gente conversou com os pais do estudante, que havia assumido a ameaça e suspendeu o aluno por alguns dias. Os estudantes ouvidos serão permanentemente avaliados para averiguar se houve mudança no comportamento, com possibilidade de transferência para outra instituição, em caso de reincidência, diz a Secretaria de Educação CE Distrito Federal em nota. Já o professor foi orientado a registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal, PCDF, devido à gravidade dos fatos. Ele foi transferido para outra escola. Os docentes, ao presenciar qualquer ato de violência nas escolas, devem imediatamente informar a gestão da escola, que irá acolher e orientar o professor. Desde a semana pedagógica, antes do retorno às aulas, a escola em questão trabalha no sentido de dirimir
conflitos discentes e docentes. Completa e anota na pasta. Enfim, esse foi esse caso. Não procurei investigar, não, desculpa, né? Caso procurei mais informações sobre esse caso, não encontrei mais nada, né? Tá? Para ser bem claro. Mas o que eu tenho de informação por enquanto é isso, né? Nesse caso aí. E temos um outro aqui, que esse daqui eu peguei do portal Terra, tá? A internet se assusta com um professor que foi agredido por alunos após impedir o uso de celular em sala. Crueldade. Professor agredido por alunos após impedir o celular em escola em Planaltina, a cerca de 100 km de Brasília. Foi 20 de fevereiro de 2005. Né? Aqui a reportagem. Né? Então, na última sexta-feira, 18/2, 2 dias antes da publicação da reportagem, né? Um professor de 24 anos, novo, hein? Deve estar na rede há pouco tempo, que não teve a identidade revelada, foi agredido por 2 alunos, 17 anos, em uma escola em Planaltina, a cerca de 60 km de Brasília. O caso aconteceu após o educador pedir para que um dos estudantes entregasse o celular durante a aula. A Secretaria de Educação confirmou as agressões e disse que o caso ocorreu nas proximidades da escola, após o horário de aula. Ao sair da escola, o professor foi seguido até a parada de ônibus, onde sofreu agressões por parte de alguns estudantes, aponta a Secretaria de Educação. Um amigo do professor, que também prefiro não se identificar, disse à TV Globo que ele levou socos na cabeça e no rosto. Ele havia mandado os alunos guardarem o celular na sala de aula. Acabou precisando chamar a diretora, que recolheu os celulares. Eles não gostaram e nessa parada de ônibus ele foi espancado, contou. Vale lembrar que, desde o início do ano, o uso do aparelho eletrônico está proibido dentro das salas de aula em todo o país. Aí tá aqui, né? A web reage à agressão. O caso repercutiu nas redes sociais e assustou os internautas. Que horror, meu Deus. É muita crueldade, lamentou uma. Cadê a direção da escola? A orientação. Cadê a gestão mista em deixar essa tarefa nas costas do professor? Disparou outra pessoa. Misericórdia. Imagina o que isso não vai virar. Alunos hoje em dia não respeitam nem os próprios pais. Imagina professores, aqui nessa situação terceira. Então, se você ver, ó, o professor já está sofrendo muita violência, já não é de agora, né? Professores estão morrendo já faz muito tempo, não é de agora também. Saiu até um levantamento que eu vou colocar aqui do G1, né, que o Brasil até 2040 pode sofrer um apagão de professores, né? Aqui ele cita alguns casos, aqui o Brasil pode enfrentar apagão de professores em 2040, diz pesquisa. Desinteresse dos jovens pelas carreiras de licenciatura, envelhecimento do corpo docente e abandono da profissão contribui para o que, daqui a menos de 2 décadas, falte 235 mil professores na educação básica, prevê o Instituto Semesp. Até o Semesp tem um PDF, são com 35 páginas, se quiserem depois quem quiser eu posso enviar depois, tá? Para vocês. Isso aqui foi de 2022, nossa reportagem. Aqui fala, em 2040 haverá o risco de o Brasil enfrentar um apagão de professores na educação básica. Faltarão 235 mil docentes nas escolas do país, segundo a projeção divulgada nesta quinta-feira, dia 29, pelo Instituto Semesp. Aqui tem alguns, né? Eles resumiram aqui tem alguns, como pode dizer assim, alguns motivos, né? São muito mais, né? Desinteresse dos mais jovens. De 2010 a 2020 diminuiu a participação de alunos de até 29 anos entre os calouros dos cursos de licenciatura, queda de 98,8 pontos percentuais, de 62,8% para 53%. Envelhecimento dos profissionais da categoria. O número de docentes com mais de 50 anos que provavelmente se aposentarão em breve aumentou 109%, de 2009 a 2021. A maioria já exercia o magistério, mas sem o diploma. Abandono precoce da carreira devido aos baixos salários e às condições precárias de trabalho. Né? Sem falar também, não tem mais concursos, os professores começaram a perder todos os direitos, os poucos direitos que tinham, sem falar as agressões físicas, verbais, que eles sofrem não só dos alunos, mas também dos pais dos alunos e também dos donos de escola, quem trabalha em escola particular, quem trabalha em escola pública também, né?
Até porque diretores de escola estão sendo pressionados, coordenação também, estão colocando o professor contra o corpo docente, um contra o outro. Está um caso muito complicado. Avanço do ensino à distância na faculdade. Nessa modalidade predominante desde 2016, as taxas de evasão são mais altas. De cada 3 alunos de AD, um desiste no meio do caminho. Agora mudou, né, com a nova lei do... Quer dizer, vamos ver, né? Teve uma nova lei agora que foi publicada semana passada pelo presidente Lula, semana passada ou retrasada, que vai mudar essa questão do ensino em AD, né? Algumas áreas aí foi até proibida. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? As informações acima tomam como base os números divulgados anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. As áreas mais prejudicadas. Segundo o INEP, as especialidades com maior queda no número de concluintes na graduação entre 2016 e 2020 foram Biologia, com 21,3%, Química, com 12,8%, 0,8%, Ciências Sociais, 11,7%, Letras, 10,1%, História, 7,1%, Geografia, 6%. Em Pedagogia, houve um aumento de 9,8%, motivado provavelmente pela aplicação no mercado de trabalho. Desde 2009, a educação infantil passou a ser obrigatória para crianças de 4 anos. Pode ser, né? Baixa remuneração. De acordo com os dados de 2020, da Relação Anual de Informações Sociais, um professor de ensino médio ganhava, em média, 5,4 mil. É um salário mais baixo do que o recebido por profissionais graduados em empregos no Brasil, que é de 6,5 mil. Não é bem assim não, viu? Eu mesmo ganho 4.200. Dou 38 horas por semana. Sem falar que o professor ele não trabalha só na escola, né? Ele trabalha fora da escola também, né? Ele tem esse porém também, né? Que veja abaixo a remuneração média em cada etapa da educação básica. Professor de Educação Infantil Creche, 2.489. Professor de Educação Infantil Pré-Escola, 3.777. Professor de Ensino Fundamental 1, 3.810. Professor de Ensino Fundamental 2, 3.835. E professor de Ensino Médio, 5.418. O que isso quer dizer? Porque dentro da educação tem essa questão também, tá? Eles fazem isso, faz que tem essas categorias no qual o professor de cada categoria aí, Fundo 1, pré, cada um receba menos. Então imagina, você está lá no início, você recebe menos do que o colega que está no ensino médio. E por que isso ocorre, né? Entendeu? Sendo que todos os professores são iguais. E isso é aquilo que eu falei para você, é uma estimativa, isso não é a realidade. No estado mesmo de São Paulo, eu tenho colegas que trabalham, estão tirando 3.200, dando aula no ensino médio. Né? Enfim, concursado. E fora os outros casos, descaso. Né? Eu vou passar por uma experiência própria minha, por volta de uns 4 anos atrás, mais ou menos, ou 5. Eu fui afastado aí por psiquiatra, fiquei 6 meses afastado. 6 meses não, desculpa, 6 dias afastado. Foi em semana de prova. A minha diretora, minha coordenadora, estava mandando uma mensagem para mim, me cobrando as provas que eu tinha que... a chave do armário, que as provas estavam lá dentro, porque eles precisavam aplicar para os alunos. Meu irmão e minha cunhada, que tinha vindo de outra cidade para me ver, né, que eu não estava bem, tiveram que ir lá levar a chave para elas. Só para vocês verem como está essa situação, né, do professor aqui no Brasil. Né? E isso começou, de fato, com a Escola Sem Partido, lá em 2004. Né? Ela começou com... Não estou dizendo que naquele momento o objetivo dele era matar os professores, mas era fazer o quê? Começou com aquela ideia maluca de doutrinação dentro das escolas que nunca aconteceu, certo? Nunca ocorreu. Esse movimento, pelo que é dito até na internet, foi criado em 2004 pelo advogado Miguel Najib, né? Depois, lá para 2014, vai pegar muito força com aquele movimento tosco, o MBL. Né, se aproveitar que ele vai surgir ele, principalmente com aqueles protestos de 2013 contra a Dilma, né? E vai dizer que nós estamos doutrinando os filhos deles, que nós estamos ensinando eles a ser comunista e todas essas baboseiras aí que é falado, coisa que é tudo uma grande mentira, né? Nunca fizemos isso. Se é difícil fazer o aluno ficar sentado,
Imagina doutrinar ele, fazer ele se tornar um comunista, um anarquista que seja, né? Ou fazer ele mudar de gênero, como muitos acusam, ou o kit gay que o Bolsonaro foi estar no Jornal Nacional, né? Levou como se fosse como se a gente pudesse ensinar alguém a ser gay. E como ser gay é um defeito, né? O que é vendido na deturpação, né? Que ser gay é errado e que as pessoas são ensinadas a ser gay, né? Ser gays, né? Pelo professor. Olha quanto absurdo rolou. E isso começa, a partir dali, é como se fosse um pequeno trincado num vidro, né? Que vai crescendo até despedaçar o vidro. É o que está acontecendo agora. Quando começou a escola sem partido, estou falando que nesse caso esse advogado ele estava falando para matar os professores. Põe em prova que a decisão dele não era essa. Não estou acusando, mas ali foi um primeiro passo para tudo que está acontecendo atualmente. Né? Se o objetivo dele era desmoralizar e quebrar com a educação, ele está conseguindo, e cada dia mais. Né? E a gente vê aqui no governo de São Paulo, na prefeitura, eles estão loucos para privatizar. Né? É uma área que dá muito dinheiro, né? Educação, saúde, os Correios também estão loucos para fazer isso. Né? Transporte público, já estão privatizando aí o metrô, enfim. O objetivo dele é acabar com isso. Né? Nesse processo aí, estão massacrando os professores, os profissionais das áreas de transporte, do correio e tudo mais. Né? O capitalismo virou uma máquina de massacrar pessoas, né? Infelizmente. E agora nós perdemos mais uma colega aí para esse sistema sujo, né? Infelizmente. Pessoal, esse é o programa de hoje. Falando mais uma vez aí, criticando a educação no Brasil e por tudo que está acontecendo. E é isso. Com esse grande pesar que eu termino esse programa de hoje, tá? Não vou pedir nem para se inscrever no canal, nem para ativar o sininho, nem nada, porque eu não tenho nem com o clima para fazer isso, tá bom? O que eu vou dizer para vocês antes de encerrar desligue as telinhas, respeite seus professores, respeite seus pais, ouça os mais velhos e valeu um livro. Até a próxima. Voltamos aí quando for possível, tá bom? Até. Cuide-se.